Bom dia, paz seja convosco. Hoje eu venho trazer mais uma palavra abençoada para a vida de vocês. Que vocês venham refletir essa passagem de hoje, que ela venha falar grandiosamente no coração de vocês, em nome de Jesus. Bom, gente, antes de eu estar iniciando a passagem de hoje, não se esqueça que ainda não se inscreveu no meu canal, me ajuda aí no meu canal, para estar aumentando o número de seguidores do meu canal, para mim estar trazendo novos, para essa mensagem que está sendo passada, para chegando mais pessoas. Então, deixe o seu like no canal, se inscreva quem ainda não se inscreveu e ative o sininho de notificação para todas as vezes que eu postar novos vídeos, vocês possam estar sendo avisados pelo canal do YouTube. Vamos orar aqui neste momento para que o Senhor venha me usar poderosamente como um vaso, para que eu possa trazer uma palavra abençoada para a sua vida, para que o Senhor possa trazer uma palavra de bênção na sua vida. Talvez você está precisando de uma palavra de bênção, talvez você está passando por algum problema, talvez você está precisando de uma palavra. Então, que essa palavra que vai ser ministrada hoje possa tocar no seu coração, possa trazer mudança na sua vida, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eis que eu entro na Tua presença, meu Pai. Senhor, eu agradeço primeiramente, meu Pai, pela oportunidade de estar trazendo a Tua palavra aqui neste momento, meu Pai. Para que, Senhor, eu peço que neste momento, meu Pai, que o Senhor venha usar poderosamente, meu Pai, para que eu possa trazer uma palavra abençoada para essas pessoas. Meu Pai, que o Espírito Santo venha me usar aqui neste momento. Senhor, que essas pessoas que estiverem assistindo esse vídeo venham ver o Senhor, que venham ver a sua presença aqui neste momento, meu Pai. Que ela venha a sua face aqui neste momento, meu Pai. E que essa palavra, que eles esqueçam de mim, meu Pai, que eles venham escutar a tua palavra, meu Pai, que é o mais importante, meu Pai. Que é a tua palavra que vai ser ministrada aqui neste momento. Senhor, eu lhe peço, meu Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que está assistindo esse vídeo, meu Pai. Senhor, se tiver alguém que passa por algum problema difícil, meu Pai, Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida dele. Meu Pai, que o Senhor venha trazer uma palavra de escape, meu Pai. Para que essa pessoa, meu Pai, venha encontrar a paz, meu Pai. Mas a paz que o Senhor dá, é como diz na palavra, não dou a paz que o mundo dá, mas sim a paz do Senhor. Senhor, que o Senhor venha encher sua paz no coração dessa pessoa, meu Pai. E que o Senhor venha cada vez mais, meu Pai, nos encher da tua presença, meu Pai. Nos encher do teu amor, meu Pai. E que o Senhor venha estar sempre conosco, meu Pai, porque a sua presença é maravilhosa no meio de nós. Então, meu Pai, eu lhe peço que o Senhor venha nos abençoar nessa manhã, poderosamente, meu Pai. E que o Pai, o Filho e o Espírito Santo venham estar aqui, meu Pai, ministrando essa palavra, meu Pai, tocando no coração de cada um, em nome de Jesus. É que eu lhe peço, e em nome do Senhor Jesus eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Bom, gente, o tema da passagem de hoje é julgamento, julgar ao próximo. Não devemos julgar o nosso próximo, é o tema de hoje. Então, a passagem, hoje vamos falar 5 passagens. E a primeira passagem é Mateus, capítulo 7, versículo 1 ao 6. Quem puder abrir sua Bíblia e acompanhar. Quem não puder, eu vou estar fazendo leitura aqui neste momento. Vamos para mais uma passagem abençoada de hoje. O julgamento ao próximo. Mateus, capítulo 7, versículo 1 ao 6. Não julgue para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usado para medir vocês. Porque vocês reparam o risco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da vírgula que está no seu próprio olho. Como você diz ao seu irmão, deixe-me tirar o risco do seu olho, enquanto há uma vírgula no seu. Importa. Tire primeiro a vírgula do seu olho, então você verá claramente para tirar o risco do seu irmão. Não dê que o sagrado aos cães, nem tire as pérolas dos porcos. Caso contrário, pisarão
e aqueles voltarão contra você e despedaçarão. Bom, gente, o que essa passagem ela vem nos ensinar? A gente vê claramente aqui nessa passagem, a passagem fala sobre julgamento ao próximo. Muitas das vezes a gente julga as pessoas perante o que elas fazem, os seus atos. E muitas das vezes o Senhor nos mostra aqui na primeira linha da passagem aqui, não julgai para que vocês não sejam julgados. Não devemos julgar uma pessoa para que a gente não seja julgado. Não é o nosso dever julgar as outras pessoas. Porque sabemos que nós não devemos julgar, porque a gente também será julgado. Porque quando você julga outra pessoa, você está se mostrando melhor do que aquela pessoa. Você está se mostrando você ser perfeito, aquela pessoa ser falha. Na verdade, sabemos que todos nós somos falhos, que nós não devemos julgar o próximo, porque talvez o pecado em nós talvez pode ser maior do que aquela pessoa. Então a gente deve entender uma coisa: não julgue para que não seja julgado, porque da mesma forma que a gente julga aquela pessoa, a gente vai ser julgado também. Porque muitas vezes a gente julga uma pessoa, mas quando a pessoa vem julgar a gente fica nervoso, a gente fica estressado. A gente quer brigar com aquela pessoa, mas a gente pensa que a gente tem que usar a gente vê que aquilo que a gente faz para a pessoa, quando faz com a gente fica irritado. Então a gente tem que ver que a gente não devemos julgar uma pessoa para que a gente não seja julgado, como a palavra do Senhor diz aqui na primeira passagem. Depois é como Jesus diz aqui, porque da mesma forma que você julgares, da medida usarei também para medir vocês, porque da mesma forma que você está julgando aquela pessoa, você também vai ser julgado, você também vai ser medido. Então por isso que a gente devemos entender que nunca devemos julgar uma pessoa, nunca devemos falar o que não devemos com aquela pessoa, porque da mesma forma que você julgar, você vai ser julgado. Então, o Senhor também diz aqui nessa palavra, porque você repara o risco que está no olho do seu irmão e não se dê conta no risco que está no seu próprio olho. O que quer dizer aqui? Porque a gente vê um defeito naquela pessoa, mas a gente só vê defeito nas outras pessoas. Você já observou? Muitas vezes a gente só quer apontar os dedos para as pessoas. Muitas vezes a gente só quer apontar os dedos e falar: nossa, aquela pessoa faz isso, aquela pessoa faz aquilo outro. E a gente está ali julgando a pessoa. Mas talvez aquilo que a pessoa está cometendo, talvez a gente também propriamente comete. Mas a gente guarda. A gente não quer falar do nosso próprio pecado. A gente não quer falar do nosso próprio, daquilo que a gente faz. É mais fácil você falar do pecado de outra pessoa. A gente vê isso também numa passagem onde a gente vê que onde Jesus, onde uns sacerdotes traz uma mulher que estava em pecado. Então eles mostram para Jesus, essa mulher foi pega em adultério. Então Jesus estaria, eles fariam, e na lei de Moisés diz que essa moça deve ser predejada. Então Jesus não diz nada nesse momento. E eles falam, mas é tu que diz a lei de Moisés. Então Jesus diz para eles: se algum de vós tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, comovido, todos começaram a sair naquele momento. Então Jesus diz para ela: aonde está aqueles que te julgam? Aqueles que estavam te julgando. E Jesus diz para ela: nem eu te julgo. Então, para você ver na passagem que as pessoas julgam a pessoa pelos seus pecados. Mas por que naquele momento aquelas pessoas, quando Jesus diz para ele: aquele que tiver pecado, aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra? Por quê? Aquelas pessoas que estavam julgando, aqueles fariseus que estavam julgando aquela pessoa, o pecado que estava nele talvez era maior que estava aquela pessoa. Talvez eles não eram impuros e eles estavam querendo julgar aquela pessoa que estava em pecado. Então a gente deve entender uma coisa: não devemos julgar uma pessoa porque a gente não tem julgado. E por isso que aqui na passagem também diz: deixe-me tirar o risco do seu olho, hipócrita.
Tire primeiro o do seu olho e você verá claramente que o risco no seu olho do seu irmão. Porque é como eu já disse antes, porque a gente vê mais o pecado do outro, a gente vê mais, a gente julga mais as coisas dos outros, porque é de nós mesmos. A gente deve entender que nós não é perfeito e não devemos julgar ninguém que é falho. Se a pessoa está errada, você deve ir lá dar um conselho à pessoa. Você deve trazer uma palavra de direção para aquela pessoa, para que ela siga o caminho correto. Não ficar julgando a pessoa, não falar que a pessoa está errada, não falar que a pessoa está seguindo o caminho errado. Vai lá e mostra para ela o caminho certo. É para isso que o Senhor nos trouxe aqui na terra, é para isso que o Senhor nos ensina a palavra. A palavra é uma direção, e a direção é a direção certa que o Senhor nos mostra. Por isso que a gente deve entender. Não julgue as outras pessoas, e sim direciona ela no caminho certo. E como também diz aqui na palavra, não dê que o sagrado aos cães, e nem atire a sua própria pele aos porcos. Caso contrário, pisarão aqueles e voltarão contra você. Porque tudo aquilo que você faz de mal para aquela pessoa vai voltar para você. Se você está julgando uma pessoa, pode ter certeza que vai ter outra pessoa que vai te julgar. Vai ter outra pessoa que vai estar falando de você também. Por isso que a gente tem que entender. E você não vai gostar se uma pessoa estiver falando mal de você. Você não vai gostar. Porque muitas das vezes a gente não usa a empatia. O que é empatia? É você se colocar no lugar dos outros. Então, se coloque no lugar daquela pessoa que está sendo julgada. Se você está vendo que tem alguma pessoa julgando aquela pessoa, se coloque no lugar dela. Aquela pessoa está sendo ofendida, aquela pessoa está sendo falada por costas. Então a gente tem que entender que a gente tem que usar muitas das vezes a empatia. E muitas das vezes quando aquilo volta para a gente mesmo, quando a gente julga aquela pessoa e quando a gente é julgado, a gente sente, nossa, eu julguei aquela pessoa e agora eu estou sendo julgado. E agora eu estou se sentindo no lugar daquela pessoa. Então, gente, a gente tem que entender que a gente nunca deve julgar uma pessoa. A gente nunca deve apontar o dedo para as pessoas. E sim direcionar aquela pessoa no caminho certo, como Jesus nos ensinou. Vamos para uma próxima passagem aqui, gente. A próxima passagem aqui é João, capítulo 8, versículo 15 ao 18. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. É um versículo aqui que eu vou ler. Você julga por padrões... Jesus diz assim. Você julga por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho, estou com meu Pai, e que me enviou. E na lei que você está escrito que o testemunho de 2 homens é válido, e o testemunho e não testemunho acerca de mim mesmo, mas a minhas outras testemunhas ao Pai que me enviou. Aqui nessa passagem de João, capítulo 8, versículo 15 ao 18, o Senhor, ele nos ensina, o Senhor nos ensina que não devemos, que os escrivãos, que os fariseus, eles repreenderam Jesus, porque ele estava dizendo que Jesus estava julgando ali aquelas pessoas. Então Jesus corrigiu eles dizendo: vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. E se mesmo julgo por decisões verdadeiras. Então quer dizer, a gente julga por padrões humanos, a gente julga porque a gente vê naquela pessoa. Mas Jesus, o Senhor, o nosso Deus, ele julga por padrões verdadeiros, porque ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, então ele julga porque ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o caminho certo para nós. E se ele te corrige, se o Senhor te corrige, se o Senhor nos corrige, é porque ele sabe o caminho certo. Ele está nos ensinando. Ele está nos ensinando o que é o verdadeiro, o que é verdadeiro, o que é certo para a nossa vida. Então os fariseus não entendiam o que o Senhor estava falando ali naquele momento. Eles não entendiam o que Jesus estava falando. Mas Jesus estava ensinando eles.
Jesus estava mostrando para ele que ele não julgava segundo ele não julgava sozinho, ele julgava segundo o Pai, porque o Senhor diz, eu sou o mesmo que o meu Pai, nós somos um só, o Pai e o Filho, e o Espírito Santo. O Senhor julga, e na lei aqui de Moisés diz, o julgo de dois são verdadeiros. Então o Senhor ele nos ensina para ele que eu estou com meu Pai que me enviou. E na lei que está escrito que o testemunho de dois homens é válido. E eu testemunho acerca, eu testemunho acerca de mim mesmo. E a minha outra testemunha é meu Pai que me enviou. Então, o Senhor, ele testemunha a si mesmo e também é o Pai que enviou o Senhor para que nos ensine a palavra, para que nos ensine a verdadeira palavra, como ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a partir do momento que você conhecer a verdade, a partir do momento que você conhecer a palavra do Senhor, o Senhor vai te ensinar o caminho certo, o caminho da verdade, o caminho que vai te libertar, vai te mostrar aonde você deve caminhar, que é o caminho da verdade, que é o caminho do Senhor, que é o caminho de Jesus. Vamos para a próxima passagem? Vamos para a terceira passagem dessa manhã, gente, que é Tiago, capítulo 11, versículo... Tiago, capítulo 13, versículo 11 ao 12. Quem puder abrir sua Bíblia, diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, não fale mal uns dos outros. E quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e julga. E lei a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está colocando como juiz. E há apenas um legislador e um juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem você para julgar o seu próximo? O que nessa passagem nos mostra, nos ensina, o que o Senhor nos fala aqui? A gente vê muito bem que o Senhor aqui nos fala que, irmão, não fale mal um dos outros. A gente não devemos falar do nosso próximo. A gente nunca devemos falar do nosso próximo. É como a palavra aqui do Senhor nos fala no primeiro versículo. Irmãos, não falem mal do outro. Quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e julga. Por quê? Se você fala mal do seu irmão, você está julgando o seu irmão. Você está falando que ele está errado. Então você deve entender, como eu disse nos versículos anteriores, que você não deve julgar as outras pessoas. Você não deve falar mal do seu próximo. Porque isso é errado. Porque você não deve julgar as outras pessoas, porque a gente não é perfeito, a gente somos falhos, somos todos iguais perante a Deus. Devemos entender que a gente vai ser julgado também. Então entenda, gente, vamos parar de falar do nosso próximo, vamos parar de julgar o nosso próximo, e vamos falar uma palavra de bênção para aquela pessoa. Devemos trazer uma palavra de bênção para as outras pessoas. Não devemos trazer palavras de maldição, não devemos falar palavras erradas, devemos trazer palavras que direcionam aquela pessoa no caminho certo. Talvez aquela pessoa está caminhando no caminho errado. Se você quer realmente falar para aquela pessoa, chega perto daquela pessoa e fala: filho, esse caminho que você está caminhando não é o caminho certo. Na palavra do Senhor diz que devemos caminhar no caminho certo, o caminho de Jesus. Mostra para ela a palavra de Deus, mostra para ela a palavra do Senhor. É isso que a gente devemos fazer. Não devemos julgar, devemos direcionar. E a direção é a palavra. A palavra ensina, a palavra corrige. E isso que o Senhor nos mostra aqui no texto, isso que o Senhor nos mostra na palavra dele. Então ele aqui diz também, porque quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está colocando como juiz. Porque quando você está julgando a pessoa, você está se colocando como juiz. Você está se colocando como se você tivesse autoridade para julgar aquela pessoa. Como se você tivesse
como se você estivesse falando, eu sou perfeito, então eu quero mostrar para aquela pessoa que ela está errada e que eu vou condenar ela. E você não está nesse direito de condenar ninguém, porque você é falho como ela. Não se coloque como juiz na vida de ninguém, porque você não é perfeito e todos nós somos falhos, todos nós seremos julgados de acordo com o que a gente fez aqui na terra. Devemos entender isso. Então, na última palavra diz aqui, há apenas um legislador e há um juiz, e aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Aí fica aqui a palavra. Quem é você para julgar o seu próximo? Quem? Não devemos julgar ninguém, gente. Então entenda essa palavra. Essa palavra fica hoje. Não julgue o seu próximo, e sim direcione a ele no caminho certo. Vamos para o último versículo aqui, gente. Vamos para a última passagem dessa manhã aqui, que é a quarta passagem, que é Salmo, capítulo 9, versículo 7 ao 8. Você abre sua Bíblia, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor reina para sempre. Estabeleceu o seu trono para julgar. E ele mesmo julga o mundo com justiça e governa o povo com retidão. Essa palavra fecha todos os anteriores. Agora a gente chegamos aonde a passagem queria chegar. O único que pode julgar nós é o Senhor, o nosso Deus, aquele que nos criou. E ele diz aqui, o Senhor, ele reina para sempre, porque ele é que está no alto sublimiando o trono, ele é que estará ali nos julgando, segundo aqui a gente fez aqui na terra. Então ele diz, e ele estabeleceu o trono para julgar, e também para nos abençoar, para nos mostrar o caminho certo. E como diz aqui na última palavra, e ele julga o mundo com justiça. O Senhor, ele nunca vai julgar, o Senhor vai julgar com justiça. Justiça quer dizer de acordo com o que a gente fez na terra, de acordo com o que a gente contribuiu para a obra do Senhor. E também diz aqui na última palavra, e ele governa o povo com retidão, com direção, nos mostrando o caminho certo, nos mostrando o caminho que a gente deve seguir. É o Senhor que nos mostra. E aí vem a pergunta, mas como o Senhor nos mostra o caminho certo? A palavra do Senhor, através da palavra do Senhor, usando profeta para nos ensinar, usando pastores para nos ensinar, usando pregadores para nos ensinar. Escuta a palavra do Senhor e sim você vai entender qual é o caminho certo. E o caminho certo é o Senhor. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer saber qual é o caminho certo? Siga Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Então, gente, segue Jesus e ele reina para sempre, como diz a palavra. Ele vai reinar para sempre. Porque ele é o nosso Deus. Aleluia. Então, gente, essa palavra nos ensina que o Senhor, ele é o único que pode nos julgar. Ele é o único que nos direciona no caminho certo. Então devemos deixar nas mãos do Senhor. A palavra de hoje nos ensina que não devemos julgar o nosso próximo. Devemos abençoar o nosso próximo com palavras de bênção. Devemos direcionar ele no caminho de Jesus. Falar da palavra do Senhor. Mostrar para ele quem é Jesus. É isso que a gente deve fazer. Essa é a palavra que eu vim trazer para vocês nessa manhã. Que o Senhor venha abençoar a sua vida. E que essa palavra de hoje venha tocar no seu coração. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha tocar essa palavra. Vamos orar nesse momento. Vamos fazer uma oração final aqui. Quem puder fechar os seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu agradeço, meu Pai, por essa oportunidade, meu Pai, de estar trazendo essa palavra abençoada aqui neste momento, meu Pai. Senhor, a palavra de hoje, Senhor, vem nos mostrar, meu Pai, que não devemos julgar o nosso próximo, meu Pai. Que não devemos, Senhor, nunca, meu Pai, falar mal do nosso próximo, meu Pai, porque sabemos, meu Pai, que somos falhos como qualquer um, meu Pai, e que nunca, meu Pai, devemos falar mal do nosso próximo, porque
Muitas das vezes a gente talvez está errado, muitas das vezes a gente talvez está cometendo pecado, e talvez a gente está mais errado que aquela pessoa que a gente está julgando, meu Pai. Então devemos entender, meu Pai, que devemos sempre colocar no lugar do nosso próximo, meu Pai. Que nunca devemos julgar o nosso próximo, porque sabemos, Senhor, que só o Senhor pode julgar nós, meu Pai. Porque sabemos que o Senhor é o nosso juiz, meu Pai. É aquele que está sempre nos mostrando o caminho certo. E o Senhor nos mostra, meu Pai, que o Senhor é aquele que nos direciona no caminho certo. Porque como o Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, o Senhor é aquele que nos direciona. Então eu lhe peço, meu Pai, que o Senhor venha nos abençoar, meu Pai. Que o Senhor venha nos dar sabedoria neste momento, meu Pai, para nos mostrar o caminho certo, o caminho e a verdade e a vida. Então, meu Pai, eu lhe peço que em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor venha abençoar a nossa família, meu Pai. Que o Senhor venha me dar sabedoria para estar direcionando as pessoas no caminho certo, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, nunca deixar, meu Pai, que nós enche o nosso coração, meu Pai, de ódio, meu Pai. Que o Senhor nunca deixe, meu Pai, que nós venha, meu Pai, limpa todos os nossos corações de ódio, meu Pai. Limpa todos os nossos corações de coisas erradas, meu Pai. E que o Senhor venha nos dar sabedoria para estar direcionando as pessoas no caminho certo, meu Pai. É que lhe pedimos, meu Pai. Encha-nos sua sabedoria, meu Pai. E pedimos também que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que está assistindo esse vídeo. Abençoa a família deles, meu Pai. Livrando eles de todo o mal, meu Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço, meu Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe essa manhã, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.